O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo do Advento, tempo este que tem como finalidade não apenas nos preparar para o Natal, mas se nós quiséssemos uma melhor definição, nós diríamos que é o tempo que nos prepara para acolher Jesus, que é um tempo que nos ensina a desejar a vinda de nosso Senhor. Isto é, durante o tempo do Advento nós nos exercitamos no desejo das realidades celestes, no desejo das coisas santas, resumindo, no desejo de Deus. Isto é, nós precisamos reconhecer que desejamos pouco, isto é, que desejamos pouco a Deus, não obstante, desejemos muito tantas outras coisas. Então, durante o tempo do Advento, durante essas 4 semanas, nós iremos aprender, nós iremos nos exercitar a desejar, pedir a Nosso Senhor a graça de que nós o desejemos, e para isso, para que nós desejemos Jesus, que é a nossa felicidade, para que nós desejemos uma maior intimidade com Nosso Senhor, 2 realidades são necessárias. Isto é, para que eu deseje uma maior intimidade com Nosso Senhor, eu preciso reconhecer que eu não tenho essa intimidade com Nosso Senhor. Para que eu deseje uma maior profundidade, para que eu deseje uma maior profundidade, para que eu deseje uma maior profundidade na minha intimidade com Deus, eu preciso reconhecer de que eu sou superficial no meu relacionamento com Deus. O problema é que nós nos achamos muito íntimos de Deus. O problema é que nós achamos que temos fé suficiente. O problema é que nós achamos de que já temos um conhecimento profundo de Deus. E é claro, esta soberba faz com que nós não evoluamos no nosso amor a Deus, no nosso conhecimento a Deus, no nosso conhecimento de Deus. Então a primeira coisa, nós precisamos reconhecer de que nós estamos muito aquém do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos reconhecer de que a nossa fé está muito aquém do que ela deveria ser. Nós precisamos reconhecer de que o nosso amor a Deus está muito aquém daquilo que Ele merece. Nós precisamos reconhecer de que a nossa prática religiosa está muito aquém da prática religiosa de um verdadeiro cristão. Então é por isso que no Evangelho de hoje, Jesus diz isso: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes
e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. O contexto aqui, nós estamos em Lucas, capítulo 10. Vocês podem pegar o contexto, e é o seguinte: Jesus enviou os 72 discípulos em missão. Eles voltam, e voltam muito felizes, porque eles fizeram muitas coisas em nome de Cristo. Vocês podem pegar aqui no versículo 17, Lucas, capítulo 10, versículo 17. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Então, eles ficaram admirados com isso. Jesus disse-lhes: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Então, os discípulos estavam felizes. Eles fizeram obras grandiosas. Jesus confirma e diz: olha, eu dei poder a vocês para isso. Contudo, vocês devem se alegrar com as coisas certas. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos. Não se alegrem por isso, porque pode ter sido apenas um dom dado naquela situação, para o benefício daqueles que haveriam de crer. Mas creia, mas se alegre, porque os seus nomes estão escritos nos céus, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, sejam humildes, não se vangloriem, não fiquem cheios de si, porque diz Deus, porque eu operei milagres por meio de vocês. Lembremos-nos, meus santos, que os milagres feitos em vida não testemunham necessariamente a santidade. Deus pode, por meio de um pregador, converter multidões, transformar os corações, mas isso não significa necessariamente de que ele está com a sua salvação garantida. Deus pode, por meio de uma pessoa, operar grandes obras. Deus pode até conceder a cura a uma pessoa que reza por uma outra, mas isso não lhe assegura a salvação. Deus pode, por meio da oração de um exorcista, conceder a libertação de espíritos maus a outras pessoas por eles atormentadas, mas isso não significa de que eles estão com a salvação garantida. Então, Jesus os chama à humildade e diz: olha, vocês se alegrem, porque os seus nomes estão escritos no céu. Então percebe aqui que o contexto é esse. Então, imediatamente depois desta afirmação, aí diz que naquela mesma hora, naquele momento, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai do céu, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes. Escondeste essas coisas aos soberbos. Os soberbos se acham grandes, os soberbos se acham santos, os soberbos se acham capazes, os soberbos se fecham à graça de Deus. Porque foi então que eu comecei a homilia de hoje dizendo que durante o tempo do advento nós precisamos ser humildes para que nós cresçamos no desejo, porque só quem é humilde vai reconhecer de que eu ainda sou tão pequenino e medíocre, que eu preciso crescer na minha religião, na minha intimidade com Deus, no meu amor a nosso Senhor e no meu conhecimento dEle. Então, o primeiro ato, você que vai comungar, ou você que por algum motivo não vai comungar, mas que vai se deter um pouco em oração, depois da celebração da Santa Missa, a primeira atitude para que a sua oração possa decolar, para que a oração possa de verdade acontecer, é você se colocar na presença de Deus
como você é. Então você reconhece que Deus está ali, você diz com essas ou palavras semelhantes: Senhor, eu sei que Tu estás aqui presente, eu reconheço a Tua presença neste momento, Tua presença misericordiosa, e eu te peço, Senhor, ensina-me a Te amar mais, ensina-me, Senhor, a desejar a Tua presença muito mais do que se deseja a chegada de uma pessoa muito querida. Imagine quando você espera um filho, um amigo, um pai, uma mãe, quando você espera a chegada de alguém, o seu coração se enche de alegria, você já se alegra com a espera, e você se prepara para a chegada daquela pessoa. Pois bem, a nossa fé nos ensina que nós estamos nos preparando para a chegada de nosso Senhor, chegada esta que se dará no Natal, chegada esta que se dará por ocasião da sua segunda vinda, quando Ele virá julgar os vivos e os mortos, mas chegada esta que se dá no meu coração, todo momento que eu me ponho em oração. Mas a pergunta é: eu de verdade estou reconhecendo de que eu necessito desta chegada? Ou eu estou vivendo como se ela fosse óbvia, ou como se dela eu não precisasse? Isto é, de verdade, eu tenho me posto em oração e tenho suplicado a Deus esta vinda cada vez mais profunda, reconhecendo que eu conheço tão pouco, eu amo tão pouco, eu espero tão parca e fracamente. Isto é, a minha espera de Deus é tão desatenta, é tão frágil e inconstante. Eu me esqueço com tanta facilidade que eu estou num tempo de expectativa. Então nós precisamos nos exercitar, mas para que nós nos exercitemos, precisamos reconhecer a nossa miséria. São Carlos Borromeu, numa das leituras que foram escolhidas pela igreja para nos ajudar nesta preparação no advento, ele escreve assim: a igreja deseja, celebrando cada ano este mistério, a igreja nos exorta a renovar continuamente a lembrança de tão grande amor de Deus para conosco. Então nós precisamos recordar que aquele a quem estamos desejando a vinda, Ele é amoroso, Ele é amor, Ele merece a nossa preparação, a nossa expectativa. Então ele continua: a igreja então deseja ainda ardentemente fazer-nos compreender que o Cristo, assim como veio uma só vez a este mundo revestido em nossa carne, está se referindo aqui ao Natal, quando nós iremos contemplar o menino Jesus deitadinho numa manjedoura, o Filho de Deus, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fará uma criança e será deitada num coxo, numa manjedoura. Então, durante o tempo do advento, a igreja nos ensina a meditar sobre esta realidade. Também este que veio na carne, também está disposto a vir de novo, a qualquer momento, para habitar espiritualmente em nossos corações. Nós nos habituamos com isso. A palavra de Deus, isso nos ensina, e São Carlos Borromeu está dizendo que Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele Deus amoroso que se fez criança, que se fez menino, Ele está disposto a vir nos visitar sempre que nós desejarmos a sua visita. E o que é que nós orgulhosamente, soberbamente, loucamente fazemos? Tá bom. Nós não nos encantamos com isso. Como assim? Deus, Ele está
disposto a me visitar sempre que eu pedir. Deus está disposto a entrar no meu coração sempre que eu requisitar, e eu não me encanto com isso. Eu não sei se você está percebendo, né, o que eu estou tentando expressar, isto é, nós não nos maravilhamos com isso. Imagine se eu dissesse que o Silvio Santos estará disposto a me visitar quando eu disser assim: vem cá, Silvio Santos. Ele vai parar toda a agenda dele e vai me visitar. Imagine se eu dissesse que o Papa estaria disposto a visitar a nossa paróquia sempre que nós dissermos assim: vem cá celebrar. E ele vem. Então nós ficamos espantados. Nossa, o Silvio Santos, ele virá à minha casa? O Papa virá à minha igreja? Sim, mas eu estou dizendo muito mais. Deus virá à sua alma. Aquele Deus amoroso, aquele Deus que se fez carne, pequenino, que foi deitado num coxo de animal por amor a você, aquele Deus que morreu na cruz para a sua salvação, Ele está disposto a vir à sua alma, não uma vez a cada ano, mas a vir à sua alma sempre que você pedir. Vou repetir aqui as palavras de São Carlos Borromeu. Este Deus amoroso, que se fez pequenino, está disposto a vir de novo a qualquer momento para habitar espiritualmente em nossos corações com a profusão de suas graças, se não opusermos, se nós não colocarmos resistência, se nós não opusermos resistência. Meus irmãos, nós precisamos desejar. Não sei vocês, quando eram criança, se tiveram a triste experiência de ter pesadelos durante a noite. E aí eu tinha muitos pesadelos quando era criança, e eu tinha medo de acordar todo mundo, embora eu estivesse aterrorizado na cama, que eu acordava de sobressalto, o quarto escuro. Então, embora eu tivesse medo de acordar os meus pais, eu ficava chamando mãe, chamando pela minha mãe. Eu não vou aqui explicar a história que eu a chamo pelo nome, mas ficava chamando a minha mãe, ficava chamando baixo para não acordar a casa inteira, mas suficientemente alto para acordá-la. E que alegria quando ela ouvia e vinha me dar água, ou ficar um tiquinho comigo ali na cama, enquanto eu pegasse no sono de novo e voltasse a dormir. Que alegria, ela veio, né? E às vezes eu tinha medo que ela ouvisse e não viesse. De novo ele teve um pesadelo, mas que alegria quando ela, cheia de misericórdia, se levantava e vinha me consolar. Pois bem, Deus, Ele sempre que ouvir, Ele virá, mas requer que nós o chamemos, requer que nós clamemos pela sua presença. Mas por que é então, já vou terminando, e por que é então que nós não chamamos tanto a Deus quanto deveríamos? Porque já que sem Ele nada podemos fazer, deveríamos invocá-lo constantemente. Porque não fazemos? Por causa daquilo que se coloca como um obstáculo, e dentre todas as outras realidades, os pecados que entorpecem e escurecem a nossa inteligência, que nos tiram a vontade e a consciência desta necessidade de clamar a Deus. Mas dentre todos os pecados, aquele que o Evangelho hoje nos coloca em relevância é o que? O orgulho. Quando eu acho que eu dou conta, que eu não preciso de Deus para ficar clamando e suplicando a sua presença. Meus irmãos, nós estamos então no tempo do advento. Peçamos a Deus esta graça. Peça na sua oração, com simplicidade, com as suas palavras: meu Deus,
eu quero ter cada vez mais uma consciência de que eu preciso da tua vinda na minha vida. Eu quero, Senhor, compreender cada vez mais de que eu te amo tão pouco, de que eu preciso te amar mais e de que tu queres me dar esta graça. Eu quero ter a consciência de que a minha intimidade contigo é tão rasteira e frágil que na primeira dificuldade eu já me separo de ti. Então a minha intimidade com Deus, ela é superficial, que quando você tem uma profunda intimidade, nossa, vem a chuva, vem o vento, mas não derruba a casa, porque a casa está firmemente alicerçada sobre a rocha. Então quando a sua intimidade, o seu amor, a sua relação com Deus está profundamente enraizada, não tem dificuldade, não tem tentação, não tem promessa ilusória do mundo e não tem ameaça do inimigo que fará com que você de Deus se afaste. Mas nós precisamos reconhecer de que nós estamos longe desta intimidade tão própria dos santos, tão própria dos mártires. Que nós então, durante este tempo do advento, supliquemos a Deus a graça de desejar a sua presença cada vez mais profundamente com o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.